Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre recursos hídricos. Recursos hídricos são fundamentais à manutenção e à sobrevivência da vida no planeta Terra. Mas vamos conhecer também algumas bacias hidrográficas brasileiras e os seus rios principais. Vamos ver também a importância dos recursos hídricos nas mais diversas atividades, sejam elas humanas, agrícolas ou industriais. Gostou do nosso tema de hoje? Então convido você a assistir a aula sobre recursos hídricos. Bons estudos e boa aula! Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre recursos hídricos. Antes de você conhecer os aspectos básicos dos recursos hídricos, é preciso definir o que são estes recursos. E também destacar que, dentre todos os recursos naturais que estão disponíveis para uso antrópico, isto é, pela ação humana, a água se refere ao recurso mais importante, sendo imprescindível e insubstituível à manutenção e também à sobrevivência de todas as formas de vida na Terra. Então, pessoal, quando a gente fala de recursos hídricos, estamos nos referindo principalmente aos recursos aí relacionados à água, nas suas mais diversas formas, na superfície terrestre, que nós abordaremos aqui ao longo da nossa aula de hoje. Então, agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a importância da água, falando, sobre os recursos hídricos, vamos definir então o que vem a ser um recurso hídrico. Então, recursos hídricos se referem às águas subterrâneas e também às águas superficiais disponíveis para uso. Esse uso, por sua vez, pessoal, ele pode estar relacionado aos mais diversos tipos, e a gente vai conhecer alguns dos principais ao longo da nossa aula de hoje. Durante muito tempo, acreditou-se que este recurso natural era inesgotável, pela informação muito propagada de que aproximadamente 75% da superfície da Terra é composta por água. Então, nós temos essa informação, ela é uma informação bastante difundida, bastante propagada, porém, nós veremos que esse 75% da superfície da Terra que está coberta, que está composta por água, nem todo esse volume, esse montante, poderá ser utilizado, por exemplo, por nós, seres humanos. Então, esse conceito de que a água é um recurso natural, infindável e inesgotável, ele acabou caindo por terra. Então, a gente vai ver o porquê que esse conceito ele é equivocado. Com base nesse conceito, que considera um montante de 75% da superfície da Terra coberto com este recurso hídrico tão importante à manutenção e à sobrevivência da vida humana, então a gente tem que ressaltar que verificou-se mais atentamente que desta porcentagem, no caso 75%, necessária à vida, somente uma pequena parcela pode ser utilizada propriamente para o consumo humano, sendo o restante impróprio para o consumo humano. Então, nós vamos verificar que, apesar de grande parte, mais da metade da superfície da Terra ser coberta por água, é importante que a gente se lembre que nem todo esse montante poderá ser utilizado para o consumo humano. Então, nós veremos que, inclusive, uma pequeníssima parte poderá ser utilizada. E isso, então, faz com que nós precisemos rever o conceito do recurso hídrico como fonte inesgotável.
Então, pessoal, nesse sentido, se a gente considerar todo o volume de água que está disponível na superfície terrestre, nós veremos que em torno de 97% da água, ela será então do tipo água salgada, estando presente nos mais diversos tipos, como por exemplo, em aquíferos salgados, em lagos, mares e também oceanos, que são os corpos aquáticos que abarcam o maior volume deste recurso hídrico. Então, a gente tem 97% da água compondo estes ambientes. É um grande volume. Considerando, então, este volume grandioso, é expressivamente pequeno o volume de água que é direcionado e destinado ao consumo humano, tendo aí como destaque principal as áreas de transporte marítimo e também de pesca, que está com um termo incorreto, mas é pesca. Então, quando a gente fala de transporte marítimo, não só para turismo, mas principalmente para transporte de produtos que são exportados e importados no Brasil e também para outros países, e também da pesca, a gente precisa então considerar que um volume, né, considerável deste montante de água pode ser destinado então a estas atividades, que são muito importantes na economia brasileira. Se nós considerarmos, então, pessoal, os 2,5% referentes ao volume de água doce disponível no planeta, veremos que quase 70% estão presentes nas geleiras, lagos e aquíferos congelados. Posteriormente, pessoal, nós vamos ver o significado e a definição do que é um aquífero. Nós veremos na sequência. Então, quase 70% está presente nas geleiras, lagos e aquíferos congelados e também neves de montanhas de elevada altitude, enquanto aproximadamente 30% está compondo, então, aquíferos, os quais se referem a depósitos de água presentes no interior de rochas sedimentares, que estão localizadas a centenas de quilômetros de profundidade. Então, pessoal, é bom aqui a gente fazer uma pequeno adendo em relação aos tipos de rochas. Então, nós temos, dentro do campo da agronomia, por exemplo, 3 tipos de rochas principais, que são responsáveis pelos mais diversos tipos de solos existentes na superfície terrestre. Essas rochas, elas podem se subdividir, então, em 3 grandes grupos. Quais são eles? Rochas ígneas ou magmáticas, que podem tanto ser intrusivas, se formando no interior do magma, no interior da crosta terrestre, ou ainda rochas ígneas ou magmáticas do tipo extrusivas, formando-se principalmente no exterior da crosta terrestre. Além deste tipo, nós também temos as rochas metamórficas, que são rochas que sofreram transformações e alterações, e temos também as rochas sedimentares, que compõem, por sua vez, né, são responsáveis pela formação dos aquíferos, que abarcam um grande montante da água disponível no planeta, que estão presentes nos aquíferos, tanto na forma líquida como também na forma congelada sólida, ok? Do montante pertencente à água doce, somente 1,2% faz parte da composição de rios, lagos e outros reservatórios, sendo esta minúscula porcentagem, considerando principalmente a comparação de 1,2 para 100%, né? Responsável por atender às necessidades humanas e também às necessidades do meio natural, considerando-se uma adequada utilização de modo consciente. Então, pessoal, é muito importante que a gente considere que todo aquele montante de água disponível na forma sólida e líquida no planeta Terra,
uma pequena parcela, uma parcela muito reduzida, como vocês podem ver, está presente, então, para consumo humano, para uso antrópico, né, nas mais diversas atividades humanas. Então, é muito importante, já que é um recurso escasso, a gente considerar a sua economia, o seu cuidado, a evitar ao máximo, né, o desperdício deste recurso hídrico tão importante e tão essencial à manutenção e à sobrevivência da vida, de todas as formas de vida no planeta. De um modo geral, os recursos naturais são compostos pelos ciclos naturais e, para enquadrá-los como recursos naturais renováveis, é preciso garantir que a velocidade de seu uso seja expressivamente inferior à velocidade necessária para que este recurso possa estar disponível novamente, reduzindo suas possibilidades de escassez. Então, pessoal, existe aí um conceito que está muito em alta atualmente, que é chamado de resiliência. Qualquer tipo de interferência realizado em um determinado ambiente, em um determinado indivíduo ou organismo, e que permite com que esse indivíduo retorne ao seu estado inicial após essa interferência ou essa intervenção sofrida. Então, pessoal, aqui quero fazer essa correspondência, né, do conceito de resiliência em relação aos recursos hídricos, no sentido de, para que a gente possa utilizá-lo, é preciso que a taxa de uso seja menor que a taxa de reposição deste recurso. Se isso não ocorrer, muito provavelmente enfrentaremos aí uma grande escassez, porque o uso está sendo muito maior em relação à taxa de reposição, por exemplo, pelas chuvas. Então, a gente precisa controlar, né, toda a quantidade utilizada e sempre utilizar esse recurso hídrico, que não é inesgotável, de uma forma consciente e de uma forma realmente adequada do ponto de vista ambiental e também para que a gente consiga manter esse recurso sempre à nossa disposição. Conforme a legislação que é responsável por instituir a Política Nacional dos Recursos Hídricos, há os seguintes princípios que se referem, então, à Lei das Águas. E a gente vai conhecer esses princípios agora. A água consiste em um recurso natural limitado, ou seja, não é inesgotável, e também finito, que pode sim acabar, o qual é dotado de valor econômico. Outro princípio que faz parte da Lei das Águas e dessa Política Nacional dos Recursos Hídricos também aponta que a água é um recurso e também é um bem de domínio público. Além disso, outro princípio aponta que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e deve considerar a participação e atuação do poder público, das comunidades e também dos usuários, ou seja, de todos que usufruem deste recurso hídrico. Seja para consumo próprio, seja para irrigação de sua plantação, ou para alimentação de criações animais, etc. Em situações de escassez deste recurso, seu uso será prioritariamente destinado para a dessedentação de animais e também para o consumo humano, ou seja, para matar a sede de animais e também para o consumo humano. Então, são estes os principais destinos que a água, né, como recurso hídrico, deve ter. Os destinos prioritários. A bacia hidrográfica consiste, por sua vez, em uma unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. Então, é muito importante que essas bacias hidrográficas façam parte desses planos, dessas políticas e também
dessa gestão dos recursos hídricos, pois são elas as grandes responsáveis por abastecerem grandes cidades brasileiras e também pelo fornecimento de energia elétrica. A gestão dos recursos hídricos, ela deve considerar, via de regra, o uso múltiplo e também diverso das águas. Então, a água, ela não tem só uma finalidade, né? A gente sabe que a água ela tem diversas finalidades e ela é imprescindível ao nosso cotidiano. Então, aqui, todas essas atividades que necessitam desse recurso hídrico devem, então, ser consideradas na gestão desse recurso hídrico. Dessa forma, então, a lei também prevê que este recurso natural não pode ser privatizado, tendo sua gestão baseada em usos múltiplos ou usos diversos, ou seja, deve-se usufruí-la para as seguintes finalidades: abastecimento, irrigação, indústria e afins, considerando uma participação ativa e também intensa do governo e também da sociedade como um todo. Então, aqui a gente menciona, pessoal, algumas das mais importantes finalidades que são destinadas à água: o abastecimento para consumo humano, a irrigação, para que a gente consiga extrair das lavouras o alimento, os grãos, os cereais, indústria e também afins. É muito importante para que a gente tenha uma boa gestão dos recursos hídricos, uma participação bastante ativa, bastante firme do governo e da própria sociedade como um todo. E a participação aqui da sociedade se faz principalmente na forma de uso consciente, que faça com que esse recurso hídrico seja disponibilizado a todos e não entre em escassez. O plano consiste em um dos instrumentos que rege a gestão das águas no Brasil. E ele tem como objetivo primordial o estabelecimento de um pacto nacional para definir e também para nortear diretrizes e políticas públicas direcionadas à melhoria da distribuição e da oferta deste recurso hídrico, controlando, monitorando e gerenciando as demandas e considerando a água como um recurso fundamental no desenvolvimento humano sustentável e na inclusão social. Então, o plano, da Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos, ele considera, então, uma série de diretrizes, uma série de normas e políticas públicas que estão estabelecidas e foram implementadas justamente para que haja uma melhor gestão deste recurso hídrico e para que a sua distribuição e a sua oferta seja o máximo possível igualitária, Sempre levando em conta, então, o desenvolvimento humano sustentável e a inclusão social nessa gestão. Este plano de gestão dos recursos hídricos, ele então vai apresentar como principais objetivos os seguintes: primeiro, aumento da percepção e da importância da conservação da água como recurso hídrico socioambiental. Então, é importante que nós tenhamos essa percepção, que nós enxerguemos esse recurso hídrico tão importante à vida de forma finita, de forma limitada, para que nós possamos conservá-lo e para que nós possamos mudar a nossa percepção do uso consciente, do uso que realmente evite o desperdício deste recurso hídrico. 2, apresenta como objetivo a redução de conflitos envolvendo o uso da água, principalmente relacionada à má distribuição e aos fatores econômicos associados a esse recurso hídrico. Terceiro objetivo está focado na melhoria da distribuição e da disponibilidade hídrica. E aqui, pessoal, quando a gente fala dessa distribuição igualitária e da disponibilidade hídrica para a população, a gente tem que considerar que esse fator não tem relação apenas
com a gestão feita pela sociedade ou pelo governo, mas também com algumas variáveis ambientais e até mesmo climáticas, né, que podem assolar algumas regiões, contribuindo aí para uma distribuição mais desuniforme entre regiões. Falaremos disso posteriormente. No Brasil, há uma posição privilegiada em relação à disponibilidade de recursos hídricos, sendo o país com maior volume de recursos hídricos, os quais são derivados de precipitações atmosféricas, tanto ocorridas na superfície, como também aquelas precipitações ocorridas na forma subterrânea, que tem relação aí, por exemplo, com o lençol freático. Então, o Brasil, pela posição que se encontra, ele tem, então, uma grande disponibilidade de recursos hídricos, e nós veremos que essa disponibilidade ela é bem variada em vários biomas, em vários estados brasileiros. Então, nós veremos que alguns estados têm um abastecimento excelente de água e outros estados têm um abastecimento péssimo de água. E aí a gente vai verificar que algumas variáveis ambientais justificam essa desigualdade do abastecimento. É preciso, então, ter uma boa gestão, uma boa política pública para que a gente consiga amenizar essas diferenças, essas desigualdades na distribuição da água em território brasileiro. O Brasil apresenta uma posição privilegiada quanto à disponibilidade de recursos hídricos, como nós já havíamos comentado com vocês anteriormente, e é bom aqui nós destacarmos que o Brasil é o país com maior quantidade de recursos hídricos gerados tanto por precipitações atmosféricas, como também subterrâneas, como também já foi mencionado no slide anterior. Então, nós temos volumes de chuva muito expressivos em determinadas regiões. Por exemplo, no bioma da Amazônia, onde nós temos a floresta amazônica, por exemplo, que inclusive no inglês é chamada de Amazonian Rainforest, que significa então floresta chuvosa amazônica, né? Recebe uma distribuição de chuva bastante intensa, enquanto em algumas áreas, por exemplo, do bioma da Caatinga, no Nordeste, essa distribuição ela é bastante escassa, levando esses locais a sofrerem muito do ponto de vista humano, animal e econômico, né, em relação à distribuição escassa deste recurso hídrico. O Brasil apresenta um montante de aproximadamente 12% dos recursos hídricos globais, sendo que o volume de água no país, distribuído para cada habitante, pode alcançar um número até 19 vezes superior ao número mínimo ou ao valor mínimo estipulado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Então, existe um patamar que a ONU delimita, que é considerado como mínimo para uma determinada pessoa ou habitante viver com este recurso hídrico. Em algumas regiões do país, nós temos, então, muitas vezes mais esse valor estipulado pela ONU. Em outras, a gente acaba não atingindo esse patamar, mostrando aí, refletindo e evidenciando uma distribuição bastante desigual em algumas regiões brasileiras. Vamos observar aqui nesta figura, pessoal, quais são as maiores bacias hidrográficas do território brasileiro, em questão de maior volume de água doce. Então, aqui, pessoal, nós temos diversas bacias hidrográficas e eu trouxe aqui para destaque 3 que são as maiores em questão de volume e também de extensão. Nós temos, então, a bacia hidrográfica do rio Amazonas, a bacia hidrográfica do rio São Francisco e a bacia hidrográfica do rio Paraná, que são as mais extensas, que são as mais proeminentes em território brasileiro. Destas bacias, a bacia amazônica apresenta aproximadamente 60% do seu domínio em território brasileiro. E nesta bacia,
escoa o quinto maior volume de água doce do planeta. Então, ela é considerada um importante recurso hídrico, considerada a maior bacia do Brasil e do mundo, sendo formada por rios, córregos e mananciais que desaguam seu volume de água no rio Amazonas. De grande porte, está presente, então, a bacia hidrográfica do rio Amazonas. Ela está presente nos estados do Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Amapá e Pará. E também abrange alguns países vizinhos, tais como Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, Colômbia e Guiana. Então, realmente, a bacia amazônica ela é muito grande em extensão, também em volume. São diversos os rios que formam a bacia amazônica e dentre os vários rios que compõem, a gente pode destacar alguns. Então, temos o Rio Madeira, o Rio Amazonas, o Rio Negro, Rio Solimões, Rio Trombetas, Rio Tapajós, Rio Purus, Rio Branco, Rio Juruá, Rio Javari, Rio Japurá, Rio Xingu e Rio Issa. Então, a gente tem aí alguns dos principais que compõem essa grande bacia hidrográfica que é a Bacia Amazônica. Maiores informações sobre as bacias hidrográficas brasileiras, distribuição de suas águas, localização, abrangência de superfície em quilômetros quadrados, vazão média e vazão unitária podem ser observados, então, na figura abaixo, a qual foi estabelecida pelo Ministério de Minas e Energia, mais precisamente Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. Então, nós temos aqui, pessoal, nessa tabela, que está presente no material escrito de vocês, diversas bacias hidrográficas, a localização de cada uma delas, a sua distância em quilômetros quadrados da superfície, a vazão média em metros cúbicos por segundo e a vazão unitária em litro por quilômetro por segundo. Então, vocês vão encontrar aí diversas informações a respeito destas importantes bacias hidrográficas em território brasileiro. O Brasil ele também se destaca quanto às suas águas subterrâneas, apresentando uma reserva estimada em 112 mil quilômetros cúbicos, sendo grande parte deste volume componente do aquífero Guarani, o maior manancial de água doce do planeta. Este aquífero apresenta, então, aproximadamente 1.200.000 quilômetros quadrados. E ele se estende não só pelo território brasileiro, mas também pelo Paraguai, Uruguai e pela Argentina. É sempre importante ressaltar que, apesar de abundantes, a gente viu aí grandes volumes das bacias hidrográficas, os recursos hídricos eles são fontes limitados e não são recursos inesgotáveis. Então, o seu uso inconsciente, o seu uso exacerbado, com certeza pode levar à sua escassez. Além disso, é muito importante a gente destacar e ter em mente que a distribuição deste recurso, essencial à manutenção e sobrevivência da vida na Terra, não é igual para todos, uma vez que as características geográficas de cada região, bem como as diferenças socioeconômicas e as distinções e mudança das vazões dos rios, interferem na distribuição deste recurso, fazendo com que aproximadamente metade da população brasileira não tenha, por exemplo, acesso ao saneamento básico. Então, a gente verifica que são diversos os fatores envolvidos nessa distribuição desigual. E não tem relação apenas com as questões governamentais, mas também as diferenças socioeconômicas, as características ambientais e geográficas de cada região. Então, tudo isso acaba interferindo de modo negativo, impactando, na chegada desse recurso hídrico a determinadas comunidades, que às vezes é bastante desuniforme. Então, nesse sentido, é importante a gente mencionar os dados sobre a escassez deste recurso hídrico. Segundo dados disponibilizados
Pela Organização das Nações Unidas, a ONU, cerca de 1,2 bilhão de pessoas não dispõem de acesso à água potável, sendo que outros 5 milhões adoecem ou se tornam enfermas e podem vir a óbito em função de enfermidades derivadas da ausência de abastecimento hídrico. A água, pessoal, ela não serve só para consumo, né? Só para beber. Ela serve também para higiene pessoal, para a higiene dos alimentos, para saneamento básico. Ela é um item fundamental e essencial à vida, né? Uma vida de qualidade. Então, com essa falta, essa grande escassez em alguns locais, observa-se então que o número de pessoas doentes e até mesmo o número de mortes se eleva quando você tem aí esse abastecimento hídrico escasso. Nesse ínterim, você pode observar então que apesar do Brasil apresentar uma abundância da água, por vezes a sua distribuição é desigual, fazendo com que o acesso não alcance a todos com a mesma quantidade e, importante, com a mesma qualidade, em função de sua má distribuição. A figura a seguir vai apresentar, então, um panorama da distribuição deste recurso no país. Então, a gente vai ver como a distribuição em alguns locais é bastante desuniforme. Olha só, pessoal, aqui nós temos uma tabela que mostra, então, a disponibilidade e a distribuição de recursos hídricos do país. Então, nós temos as regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, Centro-Oeste. Temos para cada região o percentual da disponibilidade hídrica e temos também o percentual da população. Olha só, pessoal, se a gente avaliar, nós veremos então que a região norte apresenta aí uma grande disponibilidade hídrica, muitas vezes maior em relação a todas as outras regiões do país. Agora, se a gente verificar o percentual disponibilizado região, por exemplo, Nordeste, 3,3% de disponibilidade hídrica é muito pequeno para quem está aí no segundo lugar do ranking de percentual da população, com 28,9%. Então, a região Nordeste é uma das mais assoladas pela falta de água, nós sabemos disso. Com base em todos esses dados apresentados, é possível, então, a gente observar que grande parte do percentual de disponibilidade hídrica se concentra na região norte do Brasil. E é lá, inclusive, que nós temos, então, a maior parte da bacia amazônica, que é uma das maiores aí no Brasil e também no mundo, onde a densidade populacional é uma das menores, tendo somente o Centro-Oeste com o menor percentual populacional. Ainda é possível, então, a gente notar que a distribuição deste recurso é extremamente escassa na região nordeste do país, deixando as atividades humanas, agrícolas e de pecuária com sérios problemas. Então, a gente observa, né, pessoal, que essa distribuição desigual leva, então, as atividades que dependem, né, da presença da água, do seu abastecimento frequente, com quantidades consideráveis e também com qualidade considerável, comprometem essas atividades. E aí acaba que você apresenta grandes problemas econômicos nessas regiões onde há uma escassez hídrica forte. O desenvolvimento econômico, inclusive, acaba desacelerando. Estes dados, então, pessoal, eles alertam para a necessidade emergente de caráter de sobrevivência humana, de uma gestão hídrica de qualidade e também de eficiência. A exemplo, a gente pode citar aqui a falta de água que ocorreu no ano de 2014 no estado de São Paulo. Tornou evidente a vulnerabilidade da gestão deste recurso hídrico na região. Então, a gente observa, né, pessoal, que em São Paulo, que é um estado, o maior estado brasileiro, né, já houve, então, essa má distribuição e apontou, então, para uma gestão hídrica que precisava de ajustes.
Isso levando em conta que São Paulo não sofre, né, tanto como, por exemplo, a região Nordeste com a escassez hídrica, né? Do mesmo modo, então, o sertão nordestino é constantemente apresentado na mídia como um alvo da ausência ou da inadequada eficiência de abastecimento hídrico à população. Aqui, pessoal, nós temos uma curiosidade, né? A transposição do Rio São Francisco, uma das maiores bacias hidrográficas do país, além da bacia amazônica e da bacia do Rio Paraná, como exemplo, ele tem o objetivo, então, de abastecer diversas regiões do semiárido nordestino. Contudo, você já deve ter ouvido falar, são diversas as polêmicas que envolvem esta transposição, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista social e ambiental. Assim, apesar do grande volume que o país dispõe deste recurso hídrico, em comparação a outros países que sofrem com a falta de água, fica muito claro que ainda há muito a se planejar e a se organizar no manejo integrado dos recursos hídricos, de tal modo que possa atender, então, a totalidade da população brasileira e também para garantir o crescimento e desenvolvimento populacional ao longo dos anos. Então, é muito importante que a gente considere essa melhor gestão para que o desenvolvimento social, econômico e ambiental esteja alinhado. Das atividades que apresentam maior impacto no consumo de água, a agricultura lidera um ranking como a atividade que consome maior volume de água, respondendo por 70% da vazão de retirada pelos setores agrícola, industrial e também urbano, podendo alcançar em torno de 90% em alguns países emergentes, com rápido crescimento da economia. Então vejam, né, pessoal, a agricultura, principalmente a agricultura irrigada, tem um grande impacto aí ambiental em relação a este recurso hídrico. Entretanto, é muito importante a gente destacar que o uso da água na agricultura pela irrigação, ele confere ao produtor agrícola um enorme incremento em sua produtividade, produzindo com isso maiores safras, que por sua vez vão gerar um grande impacto econômico e social para o Brasil. Esse impacto social está principalmente relacionado ao maior montante de alimentos produzidos, né? Que nós poderemos exportar, melhorando a economia interna, ou também abastecer o mercado interno. Vamos para o Fique Atento. A agricultura consiste em um dos setores da economia brasileira que mais consome os recursos hídricos disponíveis, apresentando grande impacto na disponibilidade destes recursos. Nesse sentido, é muito importante a gente destacar que há uma forte correlação entre geração de energia, produção de alimentos e oferta de água. Com o aumento da demanda por bens e serviços dependentes da utilização dos recursos hídricos, é muito possível que confrontos derivados do seu uso ou ainda conflitos, né, possam se tornar cada vez mais frequentes em variadas regiões do mundo. Então, a briga, os conflitos por esse recurso hídrico poderão acontecer e a gestão hídrica vai ter um grande papel na amenização desses confrontos. Assim, considerando que a agricultura brasileira apresenta uma maior demanda por água em comparação aos demais setores, é muito importante, então, a gente considerar uma gestão equilibrada dos recursos hídricos, para que essa distribuição se torne menos desigual possível. A gestão dos recursos hídricos deverá contemplar, portanto, discussões constantes sobre a disponibilidade e manutenção dos mesmos, enfatizando a minimização dos problemas relacionados à falta de abastecimento. Então, é muito importante a gente reduzir essas disparidades em relação ao fornecimento de água em diversas regiões brasileiras, por exemplo.
A agricultura irrigada, seja por gotejamento ou ainda por irrigação efetuada com auxílio de pivô central, consiste em um dos setores de maior consumo de água. Entretanto, é provável que este tipo de agricultura tenda a se expandir ainda mais no futuro, considerando-se as mudanças climáticas e maiores ocorrências de eventos extremos, como secas intensas. A irrigação desenvolvida na agricultura com pivô central é dependente da disponibilidade dos recursos hídricos e também pode apresentar uma série de benefícios, tais como possibilidades de produtividade agrícola, independentemente do tipo de cultura, em função da adequada disponibilidade de água e nutrientes à planta. Então, a gente tem aí uma maior possibilidade, uma maior chance de conquistarmos grandes produtividades nas mais diversas safras, nos mais diversos tipos de cultura, com uma maior disponibilidade de água. Hoje, existem diversas formas, diversas tecnologias que estão atreladas a uma maior produtividade. No entanto, os fatores climáticos são alguns dos aspectos mais determinantes na produtividade agrícola. E quando a gente fala de fator climático, a gente está principalmente mencionando aqui a disponibilidade de água, que é essencial para que a planta consiga absorver os nutrientes, absorver água e completar todos os seus estádios reprodutivos e também vegetativos. Além disso, a gente também pode mencionar um controle do aumento da incidência de pragas e doenças na lavoura em função da presença de áreas com déficit hídrico. Então, você tem, pessoal, em áreas que passam por um determinado problema hídrico, seja por excesso, seja principalmente por déficit, você tem aí respostas da planta que não são positivas. Você acaba tendo uma maior suscetibilidade ao ataque de pragas e doenças em plantas que não têm um adequado recurso hídrico à sua disposição. Além disso, a gente também observa uma redução da desuniformidade ou da heterogeneidade de aplicação de adubos e fertilizantes, principalmente quando estes insumos são aplicados na lavoura via fertirrigação, em que os adubos são homogeneizados, ou seja, misturados à água de irrigação e assim aplicados na lavoura. Em sistemas de irrigação tradicional, pode haver uma distribuição desuniforme na área agrícola, algo que pode ser amenizado quando do uso do pivô central, que tende a efetuar uma aplicação mais uniforme e, consequentemente, pode melhorar a produtividade como um todo. No entanto, é muito importante a gente considerar que o uso de pivô central para irrigação das lavouras, ele está restrito a algumas regiões, principalmente aquelas que são mais tecnificadas. Por quê? Porque esse tipo de equipamento, esse tipo de sistema de irrigação, ele tem um alto custo. Então, principalmente será utilizado em regiões que realmente sofrem com a escassez hídrica. Agora, se você tem a sua lavoura em uma região que é bem abastecida pelas chuvas, apresenta uma distribuição bastante uniforme, não tem por que você realizar, então, a irrigação por pivô central, considerando aí o grande investimento que deverá ser feito para a sua aquisição. Outro ponto a ser destacado é que reduz drasticamente as possibilidades de ocorrência de falha de germinação, comprometendo a população de plantas e o estande em lavouras de grãos e, consequentemente, podendo gerar perdas por competição por água, por competição por luz e nutrientes entre plantas em um espaçamento muito adensado, ou seja, muito próximas umas das outras, ou ainda diminuir os ganhos em produtividade em um espaçamento muito disperso, em que as plantas estão muito afastadas umas das outras e a área agrícola
não está sendo adequadamente aproveitada. Nesse sentido, se o sistema irrigante apresentar uma baixa uniformidade no processo de distribuição da água na lavoura, poderá acarretar na queda do desenvolvimento, levando a produção à incerteza. E essa incerteza está principalmente relacionada, pessoal, à questão das falhas na germinação pela escassez hídrica, que são bastante comuns em lavouras. Adicionalmente, não basta somente atentar à distribuição, mas também à calibração do equipamento, uma vez que um equipamento sem ajustes poderá acarretar em lâminas de irrigação inadequadas. Então, é sempre bom monitorar e controlar o equipamento que irá irrigar a lavoura, né, para que esteja tudo certo e não haja desperdício deste recurso hídrico. A aferição e o controle do equipamento podem evitar, então, desperdício de água, bem como desperdício de energia elétrica, utilizando-se ambos recursos de forma racional. A aferição ou monitoramento, né, pode ser feito através de ensaios estabelecidos a campo com o objetivo de avaliar a uniformidade entre diversos índices. Por exemplo, o coeficiente de Christensen, que é o CUC, e o coeficiente de uniformidade de Hart, CUH, e o coeficiente de uniformidade estatístico, CUE. Todos esses coeficientes, eles têm o objetivo de avaliar a qualidade de distribuição da água pelo sistema de irrigação nas lavouras agrícolas. Quanto maior for esta qualidade, consequentemente, maior será o desempenho da irrigação ou do sistema irrigante instalado na lavoura. Pessoal, essas aqui são as referências que eu gostaria de indicar a vocês, que foram utilizadas no preparo deste material e que vocês podem consultar para complementar os estudos de vocês e para encontrar maiores detalhes sobre este tema. Espero que vocês tenham gostado do tema da nossa aula de hoje, de recursos hídricos. A gente pôde aprender uma série de conceitos e da importância também desses recursos hídricos. Então, pessoal, gostaria de convidar vocês a complementar a aprendizagem lendo o livro-texto em relação a recursos hídricos. Lá vocês encontrarão maiores detalhes, figuras e informações sobre este tema. Convido vocês também a fazer uma leitura das referências que estão indicadas no livro-texto e também no último slide da nossa aula. Lá vocês encontrarão informações muito ricas sobre o tema recursos hídricos. Bons estudos para vocês e até uma próxima. Obrigada!